Salve, salve pessoal! Hoje vamos conversar sobre os grandes investidores da Bolsa. Os grandes investidores são aquelas pessoas que conseguem ficar acima do índice de referência da Bolsa, no caso daqui no Brasil seria o Ibovespa, lá fora o S&P 500, e durante um longo período. Eles não conseguem ficar eternamente, mas eles ficam por um bom período, sempre tendo um rendimento acima da Bolsa. Por isso que eles são considerados os grandes investidores. Mas quem são, esses grandes investidores? Fica aí que eu já explico para vocês. Então vamos lá, eu vou passar para vocês 6 grandes investidores da Bolsa de Valores que durante um determinado período conseguiram superar o índice da Bolsa Americana. O primeiro deles é o Ray Dalio. Ray Dalio agora, em 2020, ele está com 71 anos. Ele é considerado o Steve Jobs do investimento. Então, para quem gosta de TI, ele tem um fundo, e esse fundo ele tem 150 bilhões em investimentos. Até 2011, para vocês verem como ele era muito bom, ele conseguia rendimentos anuais acima de 40%. De 2011 para cá, é que o retorno não está muito satisfatório, não está nesses níveis. Mesmo em 2018, ele conseguiu 15% ao ano. Em 2002, ele criou uma fundação, Dalio Family, e ele anunciou que metade da sua fortuna vai para a caridade. Assim como fez Bill Gates, Warren Buffett, que eu vou falar dele daqui a pouquinho também. Mas Ray Dalio, ele de 1991 até 2018, se você considerar aproximadamente 27 anos, ele tem uma média de retorno anual de 12%. Isso em dólar, uma moeda forte. Então é uma média muito boa. Vamos para o segundo grande investidor. O segundo é o famoso Warren Buffett. Warren Buffett, ele fez 90 anos agora em agosto. É extraordinário. Ele é conhecido como o Oráculo de Omaha, que fica lá em Nebraska, nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa chamada Berkshire Hathaway. Então, ela gere o patrimônio de vários acionistas, inclusive dele, e existe 89 bilhões de dólares de lucro somente em 2019. Foi o maior lucro do mundo, 89 bilhões. Maior, mas eu vou só dizer por que ele não foi o primeiro. Porque primeiro é sempre a Saudi Aramco de petróleo, que é a empresa de petróleo da Arábia Saudita. Ela sempre está em primeiro. Mas tirando ela, a Berkshire, ela fez 89 bilhões em lucro. A média anual é de 21%. Ele com 90 anos ainda trabalha, está na ativa, e assim, todo ano ele faz uma reunião para os acionistas. Isso é padrão, desde os primórdios que ele faz isso, lá de trás, desde quando ele começou. E essa reunião ela é conhecida como o Woodstock do capitalismo. Para quem não sabe o que é Woodstock, eu sugiro que procure no Google para conhecer direitinho o que foi o Woodstock. Então, essa reunião dele é conhecida dessa forma. Os investidores do mundo inteiro vão ouvir. Eles querem saber o que Warren Buffett tem para falar. Como algumas medidas desse último ano, foi que ele fez? Ele vendeu todas as ações que ele tinha de companhias aéreas e ele comprou 6 bilhões em ações de 5 empresas japonesas. São empresas do setor de energia e de matéria-prima, que é ligado a commodities. Então ele deu uma focada em commodities. Ele também faz filantropia, ele joga muito dinheiro lá na Gates Foundation, que é de Bill Gates. E Warren Buffett, de 1965 até 2018, quer dizer, 53 anos, ele dá um retorno de 21% ao ano. Quer dizer, de cada 100 dólares, ele retorna 21 dólares para os acionistas. É uma média fantástica. Aí vamos para um terceiro grande investidor. É Peter Lynch. Ele tem 76 anos,
Só que Peter Lynch ele não está mais na ativa, ele se aposentou com 46 anos, há 30 anos que ele já está aposentado. Mas durante o período que ele ficou na liderança de um fundo, ele pulou de 18 milhões para 14 bilhões. Era, na época, o maior fundo do mundo. Então, sim, o que é que ele fazia? Ele investia em empresas que ele já estava familiarizado. O que Peter Lynch gostava de falar é o seguinte: eu invisto na Apple porque os meus computadores são da Apple, dos meus filhos são da Apple, dos meus amigos são da Apple, eu conheço a Apple. Então, ele tinha essa questão de familiarização com a empresa, de conhecer a empresa em si. E ele também era um bom investidor em small caps. A média de Peter Lynch, só para vocês terem ideia, de 77 a 90, que foi o período que ele ficou neste fundo, foi de 29% ao ano. Ou seja, de cada 100 dólares, ele te dá um retorno de 29. Fantástico isso. Outro grande investidor, Steve Cohen, ele é o mais novo, ele tem 64 anos. Ele tem um hedge fundo, que o hedge é proteção, né? Ele tem um fundo de proteção chamado Capital Partner. Em 2012, houve uma investigação do SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, que é um órgão fiscalizador de valores imobiliários, sobre um esquema de troca de informações privilegiadas, né, deste fundo. E aí, em 2016, o grupo admitiu a culpa, né, e aí fez um acordo com a CVM deles, com a SEC, de 1,8 bilhões de dólares. E Steve foi suspenso durante 2 anos. Só que em 2018, ele voltou, mudou o nome do fundo. O nome do fundo agora é Point72 Asset Management. E esse fundo continua tendo bons rendimentos. Além disso, Steve ele adora artes. Dizem que ele tem mais de 1 bilhão de dólares em obras de arte. Inclusive, em 2015, ele comprou uma escultura que foi a mais cara do mundo. 141 milhões de dólares foi o preço dessa escultura. Steve, de 92 até 2003, esse fundo dele tinha uma rentabilidade de 30% ao ano. De cada 100 dólares, você recebia 30. Fantástico. Outro grande investidor, George Soros. Ele também tem 90 anos, é da mesma idade de Warren Buffett. Ele é conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. O que aconteceu lá atrás? Em 92, ele investiu e apostou contra a Libra, a Libra esterlina, que é a moeda inglesa. Ele achava que essa moeda estava super valorizada. E aí o que foi que ele fez? Ele fez uma venda descoberta. Ele pegou 10 bilhões de libras e vendeu. Resultado, realmente despencou. E aí, nessa operação, no dia 16 de setembro de 1992, ele teve um lucro de 1 bilhão em libras esterlinas. Veja que lucro extraordinário. Isso ficou conhecido como a Quarta-feira Negra e mesmo com a ajuda da França, da Espanha, da Alemanha, da Bélgica, a Libra colapsou e teve que sair do sistema cambial europeu. Então, George Soros, ele teve essa fama, né, do homem que quebrou, e não é uma fama muito legal, né, você quebrar um banco central. Ele é um grande investidor, agora ele é muito polêmico, ele é pivô de várias teorias da conspiração, inclusive tem uma recente agora por causa da eleição americana, que não cabe nem eu citar aqui. Mas para vocês terem ideia, a média de rendimento de George Soros de 1969 até 2000, ele estava bem na ativa mesmo, era de 32% ao ano. Se você considerar de cada 100 ganha 32. O último grande investidor que eu selecionei chama-se Jim Simons. Ele tem 82 anos, ele não é economista, não é administrador, ele é matemático. E aí ele fundou o Renaissance Technologies, que é disparadamente o melhor fundo do mundo na atualidade. Ele trabalha com modelos quantitativos e data science. Esse modelo ele tem um segredo
E assim, quem trabalha na empresa é só PhDs e não são economistas. O perfil desses PhDs é de astrofísicos. E no período de 1989 a 1999, nesse período de 10 anos, esse fundo ele rendeu 2.480%. Sabe o que é um fundo render 2.480%? É muito. Assim, qual é a coisa que não é legal? É que é um fundo fechado. Você não pode investir lá, eu não posso investir lá. É um fundo totalmente fechado. Aí eu vou dizer para vocês a média desse fundo. De 1988 até 2018 era de 39%. Extraordinário, né? De cada 100 dólares você ganha 39 dólares. Se você considerar que eu comecei lá atrás com um Ray Dalio, uma média de 12, e esse fundo com 39, quer dizer, você dobrou com 24, triplicou com 36. Então você tem o triplo do rendimento anual lá, da média de rendimento anual de Ray Dalio. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, só para que vocês tivessem ideia de rendimentos, para que seus investimentos, você tenha um parâmetro para verificar quanto é que ele está tendo de rendimento anual. É bom você sempre fazer esse comparativo um pouco com a moeda forte, que aqui no Brasil o real oscila muito, então pode ser que em um determinado ano você faça cerca de 15, 20%, mas na verdade, se a inflação estiver muito alta, isso não vai dizer muita coisa. Então é sempre bom trabalhar com a taxa de rendimento realmente real. Você tira a inflação e verifica quanto é que está rendendo ao ano. Se você conseguir atingir o que Gene Simons consegue, é espetacular. Agora, taxa real, se você conseguir acima de 12%, já está muito legal também, está extraordinário. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!